Bem, esse aqui é o nosso segundo vídeo, que é sobre... Eu vou fazer uma resenha e trazer meus comentários sobre o livro Amanhecer na Colheita, do Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping, né? Dando continuidade ao meu vídeo sobre informação e poder, que eu tive que dividir em 3 partes, como expliquei no vídeo anterior. Então aqui é o segundo vídeo, especificamente, tecnicamente é o segundo vídeo do canal, que na verdade é um vídeo só que eu tive que dividir em 3, porque ficou muito grande. Então, nos próximos minutos, vocês vão ter acesso à minha resenha e aos comentários que eu quero trazer sobre o livro Amanhecer na Colheita, tá bom? Beijinhos. Então, como o vídeo ficou muito longo e eu tive que editar e eu falei muita coisa, eu falei algumas besteiras. Por exemplo, no vídeo anterior, eu chamei a primeira parte de A Esperança, que é o terceiro filme dos Jogos Vorazes, Esperança Parte 1, de Amanhecer Parte 1, que obviamente é o título do filme da saga Crepúsculo. Então, eu gostaria de pedir desculpa por esse erro grotesco que nem na edição eu percebi, que eu percebi depois que eu já tinha postado o vídeo, enfim. E é sobre isso. Outro ponto que eu gostaria de comentar também, que eu pensei depois, enquanto eu editava este vídeo que você está assistindo agora, é que a Lucy Gray, eu queria fazer uma reflexão sobre a Lucy Gray especificamente, que a Lucy Gray, ela também, ela pode ser considerada meio que uma encantadora de serpentes, né? Porque ela encanta o Snow, de certa maneira. Porque, por mais que o Snow
estivesse usando a Lucy Gray como uma plataforma para autopromoção lá no livro da Cantiga, ele meio que por um instante ele ficou fascinado por ela, encantado por ela. Então, a Lucy Gray, como eu expliquei no vídeo anterior, a condição, a maneira como ela vivia a vida, né, uma vida mais dura, que ela tinha que cantar e fazer vários serviços para poder sustentar ali a família, para poder ter o que comer, para ter o básico. Ela aprendeu a ser melindrosa, a ser manipuladora, a ser como uma serpente. Então, para mim, a Lucy Gray, ela personifica essas duas figuras do título, né? A serpente e o pássaro. E também uma encantadora de serpentes, né? Porque ela também tem esse lado dela meio de serpente, eu diria. E também a gente pode fazer outra comparação disso, que o canto dela, né? O canto do pássaro, do tordo, seduz a serpente. E, ao mesmo tempo que ele seduz, ele perturba e ele impacta, o canto do tordo, ele impacta a serpente para sempre. Tanto é que a serpente ela fica com medo do canto do tordo. No caso aqui estou fazendo uma alusão ao Coriolanus Snow e a relação dele com a Lucy Gray. Então, eu acredito muito que a Lucy Gray ela pode representar, como eu disse anteriormente, esses dois espectros do título, tanto o pássaro quanto a serpente. E a Lucy Gray, ela é, como eu já mencionei, fascinante. Leonor Dove, que é a descendente dela, ela também... Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre Amanhecer na Colheita é que ele coloca várias músicas também dentro do livro, igual a gente tem no Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que em vários momentos da narrativa do livro, a gente tem músicas, letras musicais que são os personagens cantando. Isso se repete muito nesse livro. E eu percebi também que nessa estrutura desse livro, a Suzanne Collins, ela tenta unir a Cantiga com a trilogia original de Jogos Vorazes. E eu acho que ela faz esse trabalho muito bem. Mesmo que às vezes essa questão fique um pouco cansativa, um pouco pedante, porque ela tenta replicar várias fórmulas. Ela tenta replicar algumas fórmulas do livro anterior e replica várias fórmulas do livro em chamas. Enfim, eu gostaria de trazer um ponto a mais dessa reflexão sobre a Lucy Gray, Bird, né, que é uma personagem que tem ecos ainda dentro de Amanhecer na Colheita. E agora, indo pro Amanhecer na Colheita, Sunrise on the Reaping, eu li esse livro junto com o audiobook também, só que eu comprei o e-book em inglês, porque o audiolivro disponível está só no idioma original, então eu li o Amanhecer na Colheita no áudio original. E eu vi muita gente reclamando do livro, que ele era muito fanservice. Sim, ele tem muito fanservice. Inclusive, ele é um livro que vai agradar mais os fãs alienados de Jogos Vorazes do que o livro anterior, A Cantiga. Que é, pra mim, até agora... Na verdade, eu já li todos os livros, mas pra mim, até o momento, porque eu pretendo revisitar os livros da trilogia original de Jogos Vorazes. Mas até o momento, pra mim, A Cantiga é o meu livro favorito, que eu acho o mais genial de todos. Mas aqui, voltando, né? Para o Amanhecer na Colheita, a gente conta a história do Haymitch Abernathy, que é o mentor da Katniss, né? Na trilogia clássica dos Jogos Vorazes. Então, aqui a gente vê a história do Haymitch, os Jogos Vorazes do Haymitch, que era uma coisa que os fãs vinham pedindo. Queremos Jogos do Haymitch, Jogos do Haymitch. E aí que a gente entra num ponto muito interessante de discussão, que muitos fãs não entenderam a crítica, a banalização da barbárie que a Suzanne Collins fazia com os livros originais e que ela reforçou com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né? Que ela mostra a crueza, o horror, a construção da manipulação para fazer com que as pessoas gostem daquilo, para fazer com que as pessoas abracem aquele circo, né? Que é o Pão e Circo, né? De Panem, que é o nome do país, inclusive. Panem vem do Pão e Circo, né? Que faz com que as pessoas vejam a barbárie como uma coisa incrível. Que inclusive era uma coisa algo presente na história da humanidade desde sempre, né? Da gente ver e normalizar a barbárie, né? Como as arenas de gladiadores no Império Romano,
É, quando a gente vê a normalização da escravidão, enfim. São vários elementos que a gente poderia ficar aqui horas discutindo. Mas, se concentrando nos livros, acho muito interessante porque temos uma parcela muito alienada e problemática de fãs de jogos vorazes que eles não entendem, eles não conseguiram ainda captar essas nuances do livro da Suzanne Collins, da obra dela. Que ela está justamente criticando essa banalização da barbárie, das pessoas consumirem isso como se fosse um entretenimento, né? A morte de jovens, jovens se matando como entretenimento. Ai, estamos torcendo, fazendo casaizinhos. Ai, porque olha esse personagem, esse competidor com esse competidor. Então tem uma desumanização, né? Eles constroem uma... Eu acho muito interessante que chega até só paradoxal, porque no primeiro Jogos Vorazes, as pessoas eram tratadas como animais, os tributos, né? Ficavam em gaiolas, lugar insalubre. Mas depois eles começam a ser tratados com humanidade, mas eles são mais desumanizados ainda. Porque o quê? As pessoas passam a querer consumir aquilo, passam a ver eles como personagens, né? Como fantoches de um espetáculo. Que é uma coisa que a gente não via nos primeiros Jogos Vorazes. As pessoas tinham repulsa, né? Aversão de assistir aquilo. E depois é uma coisa que fica glamorizada, espetacularizada. Existem até os carreiristas, né? Que a gente vê essa construção de cultura de carreiristas, que são pessoas que treinam a infância e parte da adolescência para estarem nos Jogos Vorazes. Então, e a gente vê que ali, a gente, com Amanhecer na Colheita, né, voltando pro livro, a gente tem essa história do Hank, um garoto fudido do Distrito 12, que tá lá de boa, é aniversário dele, ele vai pra colheita e vou contar spoilers aqui, tá? Uma coisa muito interessante aqui, o Haymitch, ele não foi escolhido originalmente para os Jogos Vorazes, ele não foi sorteado. Então, a gente tá no segundo massacre quaternário, que é um massacre especial, e dessa vez eles iam escolher 4 tributos, 2 homens e 2 mulheres de cada distrito. Então, ia ter um dobro de tributos. Só que, originalmente, ele não tinha sido escolhido. E o que acontece? O Haymitch, ele tem uma namoradazinha que, inclusive, ela faz parte ali da família da Lucy Gray, que é a Leonor Dove. E a Leonor Dove é meio que essa namoradinha do Haymitch. Inclusive, os pais da Katniss são amigos do Haymitch. Astrid e... Eu esqueci o nome do pai da Katniss agora. A mãe da Katniss chama Astrid. Agora, o pai da Katniss, eu esqueci completamente o nome dele. Mas eles são amigos do Haymitch. E ali durante a escolha, o sorteio, acontece um grande problema que um dos tributos homens selecionados, ele tenta fugir e os pacificadores explodem a cabeça dele. E nisso a Leonor Dove entra ali no meio da confusão e o Haymitch vai proteger a Leonor Dove. Leonor Dove, ela é mais ou menos a Lucy Gray, só que ela é mais burra e impulsiva. Ela vive se metendo em confusão também. E ela tá mais pro Sejanus do que pra Lucy Gray. Ela tem toda aquela coisa rebelde contra a capital, ela é cantora, enfim. E daí ela vai correndo e o Haymitch vai tentar proteger ela. E daí o pacificador vai lá e contém ele, ele agride o pacificador. E daí uma das mulheres lá que tava, a personagem, que é como se fosse a F desse livro, eu esqueci o nome dela, agora ela pega e fala, você vai no lugar do menino que morreu, porque você se meteu aí com o pacificador, você bateu, agrediu, então vai você. Então, tem toda essa manipulação da informação, porque o que acontece? Uma coisa muito interessante, falando sobre manipulação da informação em Jogos Vorazes, né? Que é um tema que a Suzanne Collins aborda muito. A transmissão, ela tem 5 minutos de atraso, né? Então, o que as pessoas estão vendo, na verdade, elas estão vendo 5 minutos depois do que realmente aconteceu. Eu não lembro se eram 5 minutos, ou eram 15 ou 10 minutos. Enfim, eu não me recordo disso. Então, me perdoem se tiver alguma imprecisão. Mas eu sei que tem um gap temporal, um espaço temporal entre o que aconteceu de fato e a transmissão que a capital e os distritos estão vendo. Então, nesse meio termo, eles conseguem... Porque o quê? Se der alguma coisa errada, eles conseguem manipular a informação para que as pessoas vejam aquilo que a capital, que o governo, que o Leviatã quer que elas vejam, né?
Então, a gente pega e tem essa situação, um personagem que eu amei nesse livro é o Plutarch Heavensbeen, que tá também nos livros originais. E aqui ele é mais novo e ele é incrível, porque ele é meio que um cameraman, ele tá ali acompanhando os Jogos Vorazes, ele é meio que um mídia, né? Ele tá ali treinando pra no futuro assumir, inclusive, o posto de idealizador dos Jogos Vorazes. Só que o Plutarch, ele tem alguns segredinhos, né? Ele tá mais ali, ele tá alinhado com os rebeldes. E é uma coisa muito interessante que os rebeldes, a ideia de uma revolução, ela nunca morreu, mesmo com a repressão da capital. Então, por isso, e o Snow tinha consciência disso, que eles sabiam que existiam rebeldes. Por isso que, quando o Snow assume o poder, a gente não tem muitas informações sobre como o Snow assumiu o poder, como de fato ele se tornou presidente de Panem. Mas quando ele assume o poder, como ele sabe que existem rebeldes, que essa ameaça está sempre à espreita, e que era uma coisa que também a Gal, a doutora Gal, que é uma das mentoras do Snow, sabia disso, ele faz questão de aumentar o aparato repressivo, de aumentar também o controle mental e da informação. Então, ele aumenta a manipulação da informação. Então, neste livro, no segundo livro, né, da ordem cronológica, que é o Amanhecer na Colheita, a gente vê isso muito presente. Então, eles manipulam a informação de uma maneira a parecer que o Haymitch tinha sido escolhido no sorteio, e ele não foi. E nisso a gente tem a Luella, que é outra personagem que foi escolhida, que era uma menininha que também era uma garota de 13 anos ali do Distrito 12, uma personagem também que tem o passado dela, o que acontece com ela nesse livro é uma loucura. Então a gente tem a Luella e a gente tem outros personagens que também vão se tornar muito icônicos ao longo dessa obra. Então o que acontece? O Haymitch, ele caiu nos Jogos Vorazes de supetão, né? E ele é enviado para a capital e nisso chegam lá e eles, né? A gente ainda tem aquela noção que a capital vê eles como se eles fossem selvagens, tanto é que ele toma um banho, que joga uns produtos químicos para limpar a impureza dele, ele fica todo ardido ali. E em especial tem esse distrato com o Distrito 12, que eu acho que era até uma questão pessoal que o presidente Snow gostava de fazer, porque ele tem muito ranço do Distrito 12 por tudo aquilo que ele viveu lá com a Lucy Gray, com os tordos, enfim. E eles estão lá, vai ter aquele desfile de carruagens, igual a gente vê na trilogia original dos Jogos Vorazes, que os tributos desfilam naquelas roupas, nas carruagens, né, pelas avenidas da capital e passam em frente à mansão do presidente Snow. Pelo menos no livro é assim, no filme é um pouco mais diferente esse trajeto. Não é exatamente na mansão do presidente Snow que eles passam. Mas aí eles passam na frente da mansão do presidente Snow e todo mundo, ai, ai, os tributos lindos, lindos, amamos vocês. Só que aqui a gente entra em outra questão de manipulação da informação também, que é muito genial nesse livro, que essa personagem, a Luella, eles estão lá na carroça, enquanto eles estão passando, tem meio que uma explosão. E a carroça voa, e voa coisa pra todo lado, e a Luella, ela cai de um jeito que ela bate a cabeça e ela morre, né, nessa explosão. E o Haymitch fica assim, louco. O Haymitch, ele é completamente aquele jovem revoltado, sabe? Ele odeia a capital, ele odeia o presidente Snow. Mas não tem muito o que ele fazer. Então, qualquer brecha que tem pra ele desafiar esse sistema, ele desafia. Então, o que ele faz? Ele se recusa a deixar com que a capital esconda aquilo, né? Então, ele pega o corpo da Luella morta e ele sai correndo pela avenida. Com os pacificadores atrás dele, ele vai e desafia o presidente Snow. Ele para, porque nessa altura desse livro, o Snow já é presidente. Ele para em frente, o Snow, se não me engano, tem 59 anos, uma coisa do tipo. 50 anos, não sei. Acho que é 59. Aí ele para assim na frente da sacada da mansão do presidente Snow e ergue o corpo da Luella antes que venham os pacificadores, tirem a Luella de lá e etc. Só que o mundo todo não vê, o país todo não vê isso, porque eles manipulam isso para não mostrar isso, né? Esses atos de desafio. Então, o governo, ele reprime e pune com severidade atos de desafio contra ele, né? O que tenta se levantar. Então, ele é rígido, ele exerce essa posição de Leviatã, e o Snow, ele exerce essa posição
como representante desse Leviatã, que eu tô misturando Hobbes com Maquiavel, tá? Ele exerce essa papel do bom governante, né? Não necessariamente, quando a gente fala de bom governante, a gente não fala que ele é uma pessoa boa, né? Mas é que ele consegue manter o poder dele. Então, ele é um bom governante, porque ele tá conseguindo manter o poder dele, as estruturas de poder dele. Então, é porque ele tá governando bem se ele tá conseguindo manter esse governo, segundo Maquiavel. Então, o Snow, ele sabe, ele conhece os mecanismos de repressão, de manipulação muito bem. Então, ele pune com grande severidade qualquer ato de desafio contra a capital, né? Então, isso é muito interessante de observar em todos os livros, mas nesse específico, ele é muito grande, né? E mostra que o governo da capital tá ali, sempre olhando. Inclusive, uma coisa muito interessante é que quando eles vão para o centro dos tributos, tem uma câmera que fica vigiando eles o tempo inteiro, né? Quando eles estão naqueles apartamentos dos tributos, se preparando para os Jogos Vorazes. E falando também sobre essa questão de repressão, um personagem que é o Beach, que a gente conhece lá dos Jogos Vorazes também, que é o carinha lá do tecnológico, que aparece no segundo e no último livro, o governo de Panem descobriu que ele estava meio que ajudando rebeldes, e eles decidem punir ele jogando, colocando o filho dele nos Jogos Vorazes, né? Pra ele assistir, eles colocam o Beach pra ser um mentor do filho dele nos Jogos Vorazes, porque o Beach era um dos vitoriosos dos Jogos Vorazes. Só que a capital não podia se livrar dele, matá-lo, porque ele era muito valioso. Ele era um hacker ali, uma mente genial por trás do sistema de informação e de controle das informações. Então, eles não podiam se livrar exatamente dele, assim, com facilidade. Então, decidiram punir ele, tá vendo? O seu ato contra a capital te causou isso, a morte do seu filho, porque o seu filho vai morrer nos Jogos Vorazes e a gente vai colocar você para preparar o seu filho para o abate. Então, você está preparando o seu cordeiro, o seu filho para o abate. Então, tem muitos simbolismos, né? O Snow, ele usa muito desse jogo de simbolismos, ele sabe punir. E ele é cruel, ele é sádico na maneira como ele pune. Que a gente entra de novo naquela questão toda do Leviatã, né? Da figura imponente do Estado. Que tá sempre olhando, observando. O Estado sabe de tudo. O Leviatã está te observando. Então não ouse desafiar o Leviatã. Que é uma coisa que a gente... Tudo isso também vai entrar ali no enredo de 1984 que a gente também vai debater. E o que acontece? A gente pega e tem a morte da Luella, e a Luella, ela é substituída por uma outra coisa, né? Porque como a capital está no controle da narrativa, eles colocam uma outra pessoa para substituir a Luella que morreu, né? Então eles arrumam uma menina parecida com ela, fazem umas gambiarras assim na cara dela para ela ficar parecida com a Luella. Só que a menina tá completamente doida. Então, um dispositivo que eles colocam nela, que ela não fala coisa com coisa, sabe? E daí é muito legal de ver essa maneira como a capital, ela controla a narrativa. Por isso que eu falo que informação é poder. Então, quem detém o controle da informação, ela detém o poder. Então, isso é muito legal, né? E é complementar a todas essas teorias que a gente comentou até agora, né? Então, nós temos essa preparação maluca para esses jogos vorazes maluco, completamente diferente. E daí a gente entra no momento da arena, né? Que é um momento brutal, muitas coisas acontecem. E durante os preparativos para os jogos vorazes, os rebeldes, eles tentam cooptar o Haymitch para a causa deles. E qual que é o plano? Aqui é uma reciclagem de plot, tá? Do segundo livro dos Jogos Vorazes, do Em Chamas. Inclusive, esse livro ele tem uma estrutura narrativa muito similar com a estrutura narrativa do Em Chamas. Eles têm o plano para desafiar a capital de destruir a arena dos jogos, né? De desmoralizar a capital, né? De desmoralizar esse Leviatã, destruindo a maior arma, né? De instrumento de opressão deles, né? De instrumento de controle, que é o que? Os Jogos Vorazes. Então, destruindo a arena, eles desmoralizam e deslegitimam o poder desse Estado, desse monstro, desse príncipe, que é o Snow, e desse Leviatã, que é a capital. Então, eles têm esse intuito com os Jogos Vorazes de fazer o quê? De
de desmoralizar o poder da capital. E eles têm esse plano de colocar umas bombas num tanque para inundar e fazer com que o sistema de computador falhe. E assim eles vão conseguir destruir a arena. E eles pegam, dão o Beach, dá uma espécie de explosivos, usa o filho dele também ali no meio, pro Haymitch fazer essa missão de destruir, de explodir esse tanque de água para inundar o computador da arena, para fazer as coisas falharem, né? E daí nisso, eles vão para os Jogos Vorazes e o Haymitch tenta executar esse plano, dá tudo errado. E assim, é um dos livros mais brutais da Suzanne Collins. Aqui ela não passa a mão mesmo na sua cabeça sobre a idiosi... Oh, me fugiu as palavras. Sobre o quão hediondo é todo aquele sistema, o quão hediondo é os Jogos Vorazes. E ela critica novamente a espetacularização desse evento. Eu acho que até ela dá uma alfinetada sim ali em alguns fãs da franquia, né? E ela mostra o quão brutal é. Pra mim, esses são um dos jogos vorazes mais brutais, né? Tanto na descrição física das coisas que vão acontecendo, né? Uma personagem ali decapitada, o outro é comido por vários bichos e sobram só os ossos. Então, tipo, é muito gráfico, é muito visceral. E ele também ela trabalha muito bem o psicológico dos personagens, né? O quanto o Haymitch, ele é afetado por tudo que acontece ali, né? De ver aquelas pessoas morrendo, quando ele mata uma pessoa pela primeira vez, o tanto que aquilo mexe com a cabeça dele. Então ela traz disso mesmo, ela tira ela tenta mais uma vez, pela milionésima vez, tirar todo esse verniz que algumas pessoas ainda colocam sobre os Jogos Vorazes e mostrar, olha, o quão cruel isso daqui é e vocês aplaudindo isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é loucura, vocês estão loucos. E, enfim, e daí, depois dos jogos, né, o Haymitch é o vencedor, pelo que a gente sabe, pelo que a gente bem entende, óbvio, porque não ia ter como ele morrer. Mas o Haymitch, ele sobrevive e o ato final dele é um ato de resistência também contra a capital nos Jogos Vorazes, né? Que ele lança a bomba contra o campo de força, né? Da capital, da arena dos Jogos Vorazes. E essa bomba explode, ele quase morre, mas ele não morre, né? Os médicos da capital conseguem salvar ele. Só que em contrapartida, o que o Snow faz? Ele mata e destrói tudo que o Haymitch amava. Ele destrói a família do Haymitch e a Leonor Dove, né? Que era a pessoa que ele mais amava. Então ele tira tudo do Haymitch. Né? Ele mostra, você tentou me desafiar. E você fracassou. E aqui tá a consequência pelo seu desafio. Né? E tem uma cena muito interessante que brinca, inclusive, com essa imagética do poder, que o Snow, ele tá sangrando na frente do Haymitch, né? Que o Haymitch, ele vai pra casa do Plutarch e o Snow tá lá. E eles têm uma conversa muito interessante. E, inclusive, o Haymitch, ele meio que tenta... Ele pensa na cabeça dele que ele vai conseguir fazer o Snow sufocar se ele não fizer uma coisa específica, enfim. Mas aí ele brinca, né? A Suzanne Collins, ela constrói essa cena de uma maneira muito interessante, né? Das rosas, do Snow demonstrando a fragilidade na frente do Haymitch, né? Que ela fala, ela demonstra, esse sistema é frágil. Qualquer coisa pode fazer ele desandar. Mas eu não vou deixar você fazer com que ele desande. Porque por mais que ele seja frágil, né? O Snow tá ali, eu ainda tenho poder. Né? Ele constrói nessa narrativa, eu sou o soberano aqui. Eu mantenho a ordem aqui. Então é uma cena muito icônica, que eu quero muito ver como que vão adaptar isso no filme. E tem uma outra personagem que eu gostaria de comentar sobre ela, que é uma personagem que me conquistou muito, que é a Maisie Lee Donner, que inclusive vai ser interpretada pela Sabrina, por uma das
garotas que interpretou Sabrina na série da Netflix. Eu tô muito ansioso pra esse filme, porque eu achei esse livro genial. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque eu acho que ele é um livro que ele fala muito sobre manipulação da informação, né? E ele traz essa questão muito contemporânea, né? Inclusive, no final do livro, a gente vê que o que as pessoas assistiram dos Jogos Vorazes do Haymitch não foi o que realmente aconteceu, né? A Capital manipulou tudo pra não demonstrar fragilidade, pra eles verem, olha, nós somos indestrutíveis, né? Eles fazem essa demonstração de poder. Né? O Snow faz essa demonstração de poder manipulando o que aconteceu e eliminando todas as cenas e todos os episódios em que alguém desafiou o poder da capital e, de certa maneira, conseguiu, né, mostrar-lhe o desafio. Porque o Haymitch, querendo ou não, ele conseguiu demonstrar o desafio. Por mais que no final ele tenha fracassado, ele conseguiu, ele trouxe um pouco de medo no Snow. O Snow viu ali reflexos de Lucy Gray nele, que vai ser coisa que ele vai ver de novo na Katniss, né? Essa figura que representa o desafio, a revolução, que representa a ameaça à ordem, ao Leviatã, ao Estado, ao poder. Porque o poder, ele é frágil. Então, ainda sobre esse livro, e a maneira como ele discute poder e tudo mais, a Suzanne Collins, ela tem uma linha narrativa, né? Que ela traz esses vários elementos, né? Ela traz elementos do Hobbes, do Maquiavel, e esse livro, ele reforça especificamente uma ideia que eu acho muito interessante, que eu comentei no vídeo anterior, sobre o Hobbes, que o poder do Estado ele tem que ser absoluto. Então, por mais que as bases onde se constroem esse poder elas sejam frágeis, e o Snow sabe disso, ele tem que demonstrar ainda essa força de que ele é indestrutível, de que esse Estado ele é absoluto, indestrutível, e que nada nem ninguém vai conseguir derrubar a capital. E isso é muito interessante quando a gente entra quando a gente entra nessa seara, né? Nesse tema, nessa discussão sobre essa demonstração de poder, do poder absoluto da capital sobre o país, sobre Panem e sobre os 12 distritos, que a informação, né, a mídia, a informação, os fatos, todos eles são trabalhados para manter essa imagem, né? Para ajudar a manter esse status quo do poder da capital. Né? Então, a manipulação da imagem, ela faz parte a manipulação da imagem, da informação, ela é uma das ferramentas que o Maquiavel que a gente poderia aplicar aqui a teoria do Maquiavel, de que é um artifício inteligente que um bom governante utiliza, né? Essa manipulação, ele ser capaz, ele ser hábil de controlar a informação, de controlar o que as pessoas vão ver e de moldar o pensamento delas sobre determinados assuntos e ações. E, ao mesmo tempo, ele usa essa informação de uma maneira repressiva para poder abafar ecos e ruídos de rebelião, né? E impedir de que ruídos e faíscas de rebeldia se espalhem pela nação. Então, ele usa a informação também como um instrumento repressivo do Leviatã, aqui agora aplicando a teoria do Hobbes, né? Então, dá pra gente aplicar várias teorias dentro desse livro, que eu acho genial, né? Como eu bem disse, e o próprio Maquiavel fala, as estruturas do poder, elas são frágeis, e por isso o príncipe, ele tem que saber exercer esse poder, né? De uma maneira que ele seja, ao mesmo tempo, que ele desperte certa devoção, certa admiração do seu povo, mas ao mesmo tempo ele não pode ser bonzinho. Ele tem que demonstrar firmeza, dureza nas ações dele, né? Algo que eu já repeti inúmeras vezes ao longo
dessa série de vídeos, né? Então, o príncipe, ele tem que ser incisivo, o governante, o Estado, o Leviatã, o poder soberano, ele tem que ser soberano, né? Tá no próprio nome, soberano, líder absoluto, né? Rígido, mas também ele tem que despertar esse sentimento de devoção, porque só a demonstração do poder pelo poder, ela não se sustenta, né? A demonstração do poder coercitivo. O poder, ele também, ele tem que... essa demonstração de poder, ela também tem que se maquiar, né? De algo que gere identificação e devoção, né? Que gere um sentimento de pertencimento, um sentimento de certa maneira, de amor, né? Por aquilo, por essa figura, por essa ideia, por esse, por esse ideal de Estado. E o Snow, ele consegue fazer isso muito bem. Por mais que muitas pessoas odeiem ele e tenham pavor da capital, ele ainda consegue invocar essa imagem, né, dentro dos distritos, principalmente dos distritos mais poderosos, que são mais próximos à capital, né? Os distritos mais na periferia desse sistema de poder, eles costumam a ser mais... ter tendências mais rebeldes. Mas mesmo assim, o poder, o Snow, ele consegue controlar isso muito bem, como eu disse anteriormente, né? Ele reúne os atributos, no vídeo anterior, ele reúne os atributos perfeitos de um governante maquiavélico, né? De um bom governante para o Maquiavel. E o Snow consegue sustentar essa, essa fachada, esse poder por muitos anos, né? E uma coisa que é muito interessante no livro, que a gente vê pôsteres do Snow, e ele é tido também como essa figura, tipo, de devoção. Eles usam slogans, né? Ah, o Snow é o nosso presidente pacificador, porque o Snow foi um pacificador, né? Então, pra você ver o tanto que ele é esperto, né? Ele se vale disso, eu estou aqui para pacificar, que aí a gente volta para aquela discussão que ele tinha com a Gal, a doutora Gal, lá no primeiro livro, né? Estou aqui para manter a ordem, para que os distritos não se destruam, para que vocês não se destruam, para que vocês não vivam na miséria, né? Então, ele vende uma mentira numa embalagem incrível, né? Com a opulência dos Jogos Vorazes, com o glamour desse reality show, né? Reality show, falando com um sotaque meio gringo, né? Então ele vende esse glamour do reality, né? Da opulência dos tributos e da moda e daquele aspecto de show, aquele visual escandaloso da capital. Então ele faz todo um espetáculo, então ele sabe montar isso, né? Ele sabe vender a mentira de uma maneira bonita, que convence a maioria da população de Panem, né? Então, o Snow, eu falo, ele é um personagem muito genial. Eu não, óbvio, né? O Snow é um fascista, louco, psicopata, né? A gente não pode glorificar a figura do Snow, mas que ele é um personagem genial e muito bem escrito e trabalhado, ele é. Porque ele conseguiu, como eu já disse no vídeo anterior, ele conseguiu alcançar tudo aquilo que ele queria, né? E eu fiquei ainda mais fascinado pelo Snow nesse livro, principalmente por uma cena que eu vou comentar mais à frente, que a Suzanne Collins descreve, que é entre o Hammett e o Snow na casa do Plutarque, que também é outro personagem incrível, né? O Plutarque, ele gera muitas discussões ali dentro da obra e ele traz muitas reflexões para o próprio Hammett, né? Que ele fala, né? O Hammett, ele tem todo aquele instinto rebelde, né? Eu vou lá, vou fazer acontecer e etc. Mas, ao mesmo tempo, a mente dele foi toda moldada por aquele sistema. Então, ao mesmo tempo que ele quer desafiar, ele não consegue, né? Porque os mecanismos coercitivos, eles são introjetados na mente dos sujeitos, na mente da população, no inconsciente delas, desde da mais tenra idade, né? Então, é um jogo de poder, é um sistema de poder tão bem articulado, tão bem complexo, que ele já vai incutindo as ideias desde a da educação, ele vai fazendo isso na formação,
das pessoas e que por mais que o indivíduo às vezes nutra, né, alguma raiva pela figura do presidente ou pela figura desse sistema, ele ainda vai se sentir receoso de ir contra, porque tem um momento que eles, durante o treinamento para os jogos, acontece uma situação que os personagens dos tributos, eles têm a oportunidade de iniciar meio que um motim ali dentro do centro de treinamento, especificamente o Hammett, mas ele não faz isso, né? Porque eles têm acesso às facas, então, por exemplo, ele poderia atacar os pacificadores, que não estavam tão numerosos assim. E daí o Hammett depois pergunta, né? Tipo, faz esse questionamento. Ué, mas você tinha o poder de agir contra a capital, por que que você não agiu? Já que você tem todo esse auê aí que você, isso, odeia a capital, odeia o Snow, e blá blá blá. E daí o livro faz a gente refletir sobre isso, né? Que por mais que às vezes a gente tenha esse instinto, tá tudo errado nessa sociedade, etc., a gente meio que não consegue agir quando a gente precisa agir. Porque o quê? É introjetado na gente que você vai perder se você for contra esse sistema. Você vai falhar, você vai fracassar, né? E isso é muito interessante dentro desse livro. E é uma coisa que a Senhorita Bira também, que é um canal que eu acompanho, que eu acho muito interessante, muitas das reflexões que a Senhorita Bira traz. Ela fala, a gente não vai vencer, né? Porque o sistema, ele é articulado, por mais que ele tenha suas fragilidades, mas eu faço a gente trazendo essa comparação com o sistema da capital, com o sistema que a gente vive hoje em dia, ele é tão bem articulado para fazer com que mesmo a gente odiando esse sistema em alguns níveis, a gente não consiga agir contra ele plenamente. Porque o quê? Foi introjetado na gente, a gente teve uma construção, uma formação, desde a nossa infância, de que a gente não vai conseguir mudar isso, entendeu? É uma coisa que é implementada no nosso subconsciente. E de que é uma tolice tentar ir contra isso, de que você é burro de tentar ir contra isso. E faz também você se questionar, será que eu não tô errado? Então, como eu falei, é uma espécie de gaslighting, né? Que acontece. E, aliás, o Snow é o mestre do gaslighting, né? Então, eu acho isso muito legal. Né? Suzanne Collins é uma gênia. Mas eu gostei muito de Amanhecer na Colheita. Ele traz muitos fanservices, que acho que foi a parte que mais me incomodou, mas acho que é um livro genial nesse ponto. Sabe, ele faz a gente refletir sobre informação é poder, manipulação da informação, né? Que são livros que a gente tem que ler, porque eles fazem a gente refletir sobre a nossa realidade, sobre o que está acontecendo no mundo, né? Sobre as fake news, sobre os movimentos de extrema-direita tentando reescrever a história. Brasil Paralelo aí, uma fábrica de fake news, de inverdades, de imprecisões históricas, um desserviço, né, pra história, pra sociedade brasileira, esses movimentos de extrema-direita. E eu também aqui não vou eximir os movimentos de esquerda, porque temos movimentos de esquerda que propagam meias-verdades e desinformações, né, sobre determinados assuntos, né. Então, a gente vê o quê? Que a narrativa, que a informação, ela é um dos mecanismos que ajudam a sustentar as bases frágeis do poder. Inclusive, incentivo vocês a irem atrás do Hobbes, do Maquiavel, do John Locke e de outros pensadores que debatem sobre o poder e Estado e controle e pacto social. Eu acho fundamental, assim, que vocês corram atrás disso também. Pesquisem sobre. E para mim, os livros da Suzanne Collins, ela tenta, né, discutir e elaborar reflexões sobre esses conceitos, que eles são reais, né? Não são coisas meramente ilustrativas ou teóricas. Elas estão presentes na nossa realidade, né? Em como as sociedades humanas se organizam, né? Especificamente aqui falando do ponto de vista da nossa sociedade democrática ocidental, né? E é muito interessante que esse livro ele traz isso, né? Sobre informação é poder, controle da informação. É um livro genial, gente. Eu gostei muito de Sunrise on the Reaping, Amanhecer na Colheita, e recomendo muito a leitura. Então tem 4 estrelas e meia, acho um livro genial.
muito triste, muito pesado. O final dele é devastador, tá? Pra quem não sabe, Hamlet perde tudo, Leonor Dove é envenenada, a família dele é queimada viva, o irmãozinho dele e a mãe. Ele perde tudo, o Hamlet perde tudo e ele passa a ser vigiado pela capital. E o Snow, estou te observando o tempo inteiro. Então, é um livro genial, sabe, gente? Assim, tem cenas muito bem construídas. É um livro para se refletir. E este foi o vídeo sobre Amanhecer na Colheita. Me diga o que você acha, comente aqui embaixo. Vamos manter discussão sobre esse livro. Me conte se você já leu, o que você achou desse livro. Quero muito saber a opinião de vocês. E vou deixar as redes sociais aqui na descrição e aqui na tela, em algum lugar. Me sigam nas minhas redes sociais e vamos continuar mantendo esse debate. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês continuarem me acompanhando. Eu vou trazer mais reflexões sobre livros, sobre sociedade e sobre cultura pop para vocês aqui nesse canal. E fiquem atentos porque o próximo vídeo é sobre 1984, que eu acho que tá bem legal. Tem reflexões muito interessantes. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.